A economia não está melhorando, a inflação não foi vencida, mas o corte de juros vai acontecer. Não por mérito do governo, mas porque o sistema precisa entregar um alívio antes das eleições. E quando isso acontecer, o mercado vai achar que é estímulo, mas o que vem é distorção. O Senado americano aprovou o Big Beautiful Bill, um pacote que pode adicionar até 5 trilhões de dólares ao déficit americano. No mesmo dia, o índice ADP veio negativo e o mercado já começou a precificar corte de juros em setembro. Exatamente o que eu antecipei aqui. Bom, o projeto de lei chamado Big Beautiful Bill dos republicanos estava aí no Senado americano, depois de ter sido aprovado no Congresso, que já trazia uma estimativa de gastos de até 3,3 trilhões, sofreu um inchaço, né? Mas estímulos foram colocados nesse projeto de lei, então essas alterações que o Senado propôs, e eu alertei aqui quando ele foi aprovado no Congresso que isso aconteceria. Isso é batata, né? O Congresso vai aprovar o projeto, quando ele for para o Senado, ele vai receber mais alguma turbinada ali, né? Mais gasto, mais dinheiro, obviamente. Isso é o que os países, que todos os congressos e senados do mundo fazem. Depois ele vai voltar para o Congresso para ser aprovado novamente. E aí, pasmem, o Senado, com sua maioria republicana, aprovou um projeto de lei, o Big Beautiful Bill, voltou para o Congresso, com um déficit que pode chegar a 5 trilhões de dólares. E a expectativa é nos próximos 10 anos. Mas se engana você que é nos próximos 10 anos que esses 5 trilhões vai acontecer. Com certeza, o governo republicano está planejando, né, torrar essa grana aí nos próximos 4 ou no máximo nos 8 anos, se os republicanos conseguirem reeleger alguém, né, o Donald Trump conseguir indicar um sucessor. A tendência é que esse déficit americano continue crescendo cada vez mais. E o que chama a atenção nesse projeto de lei aprovado pelos republicanos é a hipocrisia da direita americana, dos republicanos que, enquanto estavam na oposição durante o governo Biden, batiam constantemente nos gastos do governo, no grande endividamento que o Biden colocou aí nos últimos 4 anos, e aí muda a presidência. Primeiro projeto de lei do primeiro ano traz aí de novo gastos e gastos e gastos que podem beirar os 5 trilhões de dólares. E agora quem está na oposição são os democratas. E os democratas estão batendo na mesma tecla que os republicanos faziam quando eram oposição. Então, os democratas estão agora reclamando dos gastos dos republicanos, mas quando estavam na bola da vez, eles não reclamavam. Então, essa hipocrisia tremenda que acontece nos Estados Unidos, né? Entre republicanos e democratas. Existe realmente uma diferença em várias pautas, né? Pautas imigratórias, situação também de pró-armas e por aí vai, né? Na postura dos dois partidos, mas quando se trata da pauta econômica, os dois partidos gastam como se não houvesse amanhã. Por isso que sai presidente, entra presidente, democrata ou republicano, os gastos, o déficit americano vai aumentando e vai chegando nesse número de 37 trilhões de dólares. Ah, mas os democratas gastam muito mais, o Obama foi o que mais gastou. Sim, o Obama foi o que mais gastou em 8 anos, e aí veio o Trump, em 4 anos gastou mais do que o Obama, aí veio o Biden, gasta mais do que o Trump, e o Trump está indo num caminho também de gastos que deve bater o Biden, e por aí vai, né? E quando a proposta de uma direita de fato liberal seria reduzir o tamanho do Estado. Então, a política econômica que o Donald Trump tem colocado até este momento é uma política protecionista de tarifas, né, que acaba aumentando o custo para as empresas americanas, para o consumidor americano, já que essas tarifas que o Donald Trump acredita que está impondo aos outros países, na verdade, os produtores vão colocar nos seus preços, então quem paga as tarifas são os americanos e não os países produtores. Seria muito bacana, né, se a gente, vou taxar a China em 20%. Aí a China vai produzir o produto como ela produzia antes, vai reduzir o preço em 20% para vender para o americano? É óbvio que não. Ela vai colocar 20% a mais no custo e quem paga
é o cidadão americano, como nós pagamos aqui quando a gente faz compras fora do Brasil acima de US$ 50. A taxa, quem paga somos nós aqui. Você vai ver exatamente a taxinha lá quando você entra numa AliExpress, numa Shopee da vida, você vê exatamente que você está pagando ali um imposto. Nos Estados Unidos funciona da mesma forma. Então, a proposta atual é uma proposta de mais tarifas, de mais impostos, apesar que, dentro do Big Beautiful Bill, alguns setores foram beneficiados com isenção de impostos, mas, ao mesmo tempo que há essa isenção de impostos, você está aumentando o endividamento. Então, você está deixando de arrecadar também uma conta que não se fecha. E aí, para piorar esse momento frágil da economia americana, sai o índice ADP de vagas privadas do mês de junho. E existia uma expectativa que os Estados Unidos teriam aberto 90 mil vagas privadas no mês de junho. Mas, pasme, esse consenso do mercado errou longe, porque, de fato, o número veio negativo, menos 33 mil vagas, mostrando que o mercado de trabalho americano já está sendo fortemente afetado pela fraqueza econômica dos Estados Unidos, pela queda do dólar recente, pela queda também do Tesouro Americano, pela desconfiança fiscal. A situação está extremamente delicada, é preciso mais estímulos para que a bolha de endividamento continue acontecendo. Então, há nesse momento a necessidade de corte de juros pelo Banco Central americano para que o mercado volte a ser estimulado à base de endividamento, como sempre aconteceu. E com o mercado de trabalho recuando agora, as apostas de corte de juros vão crescendo na direção de setembro, como eu antecipei aqui na Liga Lion há pelo menos 4 semanas. Eu alertei aqui, olha, julho eles não vão cortar, exatamente porque é um mês de férias, mas em setembro, quando acabar o verão americano, naquela reunião, acredito que vai ser o ambiente perfeito para que esse corte de juros venha a acontecer. E olha que, de acordo com o que a gente está vendo agora, a possibilidade do petróleo estar começando a fazer um movimento de alta que eu comentei aqui na comunidade, o enfraquecimento do dólar, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, o mercado de trabalho desaquecendo também, o PMI industrial vindo muito mal, o mercado imobiliário americano também extremamente mal. O mais indicado, pensando nesse estímulo com a cabeça do Banco Central americano, seria o corte de juros ainda nesta reunião de julho. Seria estimular, porque até setembro pode ser, de repente, um tiro no pé. Você pode demorar demais para fazer o movimento. Então, chama a atenção que a gente vai ver, eu estou gravando aqui antes da folha de pagamento, antes do payroll na primeira sexta-feira do mês, que não é um indicador muito interessante para a gente fazer essa medida, porque é um número maquiado, ele sempre supera a expectativa do mercado para depois sofrer aquele reajuste para baixo na divulgação do mês seguinte. Então, vimos a divulgação do mês de maio na primeira sexta-feira de junho, um número que superou o esperado. Provavelmente agora, na divulgação do mês de junho, vai ter a revisão desse mês que veio acima do esperado para baixo. E é assim que o mercado de trabalho é maquiado nos Estados Unidos, né? Mas, de fato, a economia americana apresenta um grau número de fraqueza agora. E se as commodities voltarem a subir no curto prazo, o petróleo voltando a pressionar e com essa queda do dólar, é para ontem que o Banco Central estimule a economia o mais rápido possível. E eu não estou falando aqui que é o certo a se fazer. A política deveria continuar sendo a política contracionista. A alta de juros americana não foi contracionista suficiente para conter a inflação. Assim como acontece no Brasil, ou como acontece em outros países do mundo, a inflação ela está, em teoria, controlada neste curto prazo nos Estados Unidos por situações adversas. O petróleo recuou recentemente lá fora, e isso vem ajudando a manter os preços, né? A produção ela continua alta, mas com o dólar em queda, e o DXY está chegando aí nessa faixa de 96 pontos, e eu estou cobrindo essa trajetória de queda desde os 110, uma queda forte, e o alerta aqui vai bater em 83, 89, depois 83, né? Melhor dizendo, o caminho, em breve.
E isso vai pressionar o novo ciclo das commodities para cima, levando inevitavelmente o petróleo para cima, mesmo que tenha alta na produção, na reunião que vai ter agora em breve da OPEC, que deve confirmar esse aumento da produção de alguns países, né? E mesmo assim o petróleo vai voltar a subir, porque as moedas estão perdendo força. E esse ciclo das commodities pode enfraquecer ainda mais a economia americana. Então, hoje, a precificação maior é para a possibilidade de um corte de juros no mês de setembro, mas pode ser que vejamos esse corte de juros em julho, se os dados continuarem vindo extremamente ruins até esta reunião aqui de julho, né? Se vier um payroll extremamente negativo na sexta-feira, que me surpreenderia, né? Já que ele tem superado a expectativa há pelo menos 4 anos, extremamente político esse dado, aí sim pode ser que haja esse corte em julho. Mas se não vier o corte em julho, a mudança de postura do Fed nessa reunião, na postura do Powell, deve estar bem escancarada, né? E aí o próximo movimento, de fato, com o corte de juros, além do enfraquecimento do dólar que está acontecendo, vai ser o novo ciclo de alta das commodities. Se o petróleo continuar puxando e o milho seguir esse fluxo, a gente vai estar diante de um novo ciclo. E quando esse movimento engatar de verdade, eu vou abrir uma nova turma da assinatura Agrícolas. Se quiser receber o aviso direto, o link está na descrição. Clica lá e se inscreve. Que bom que você chegou até aqui. Tasca esse like maroto aí no vídeo, compartilha esse conteúdo. E se você não está inscrito, se inscreve no canal e aciona o sininho da notificação para receber a notificação quando os vídeos forem ao ar. Até a próxima. Tchau.